Uma máquina transforma um número de 3 algarismos não todos iguais e podendo ter zeros à esquerda em outro número de 3 algarismos, podendo ter zeros à esquerda, da seguinte forma. Primeiro ela ordena os algarismos do número em ordem decrescente, aí depois ela ordena os algarismos do número em ordem crescente, e por fim ela calcula a diferença entre os números obtidos no primeiro passo e no segundo. Aí, por exemplo, a gente tem dois exemplos aqui. A gente vê a transformação do 0,82 em 792, aqui na primeira figura. Então, a gente tem os algarismos 0, 8 e 2. Então, primeiro a gente coloca em ordem decrescente. Então, a gente coloca o 8, 2, 0. Aí, no segundo passo, eu coloco em ordem crescente. Então, coloco o 0 primeiro, depois o 2, depois o 8, em ordem crescente. E aí, subtrai esses dois. Faz 820 menos 28. E aí, o resultado é 792, 792. E aí, o seguinte exemplo aqui é o 495. Então, 495, se você ordenar em ordem decrescente, vai ficar 954. E em ordem crescente, vai ficar 459. E aí, quando você subtrai, dá de novo o 495, 495. Aí no item A ele quer saber qual é o número que sai da máquina se a entrada for 373. Então, o que acontece se a gente ordenar aqui? Primeiro a gente tem que ordenar os algarismos em ordem decrescente. Então vai ficar 733. E aí no segundo passo a gente tem que ordenar em ordem crescente. Então fica 337. E a gente tem que fazer essa conta aqui, uma subtração. Então a gente precisa emprestar aqui. Fica 13, 13 menos 7, 6. Aí 2 menos 3 não vai dar também, tem que emprestar. Então fica 12 menos 3, dá 9. E 6 menos 3 dá 3. Portanto o resultado aqui é 396. Mas aí você me pergunta, mas professor, como que eu justifico essa daqui? Bom, você escreve exatamente aqui os passos, o passo a passo do que você fez. Primeiro, ordenando o número em ordem decrescente, temos 733. Ordenando em ordem crescente, temos o 337. E aí, subtraindo os números obtidos, temos o 396. Agora, no item B, ele pede para a gente encontrar um número que é transformado pela máquina no número 099. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos calcular aqui se um número genérico entrar, um número com algarismos x, y, z, entrar na máquina, qual é o número que vai sair da máquina? Então, suponha que entre na máquina um número com algarismos x, y e z, em alguma ordem aqui. Então, não precisa ser o número x, y, z. Poderia ser z, y, x ou z, x, y, tanto faz. A única coisa que a gente vai supor é que o x é maior ou igual que o y e maior ou igual que o z, para a gente saber aqui como vai ser a ordenação, porque a gente vai ter que ordenar na ordem decrescente e na ordem crescente esses algarismos. Então, se esse número com esses três algarismos x, y, z entra na máquina, e a gente sabe aqui a ordem entre eles, e a gente sabe também que eles não são todos iguais. Então, como x maior ou igual que y e y maior ou igual que z, a gente não vai poder ter também a igualdade aqui, x igual a y igual a z, porque ele diz aqui no enunciado que não são todos iguais os algarismos. No máximo tem 2 algarismos iguais. Então, disso a gente pode concluir que o x, a comparação entre o x e o z, é que o x é com certeza maior do que o z. Ele nunca vai poder ser igual. E aí, como que essa máquina transforma os números? Primeiro, ela ordena os algarismos em ordem decrescente. Então, como a gente supôs aqui que o x é maior ou igual que y e maior ou igual que z, a gente vai ter o número x, y, z, se a gente escrever eles com os algarismos na ordem decrescente. E aí, no segundo passo, ela ordena os algarismos do número em ordem crescente. Então, aqui vai inverter. Como o z é o menor, se a gente ordenar aqui em ordem crescente, vai ficar z, y, x. E aí, por fim, a gente calcula a diferença. Então, a gente tem que calcular essa conta aqui, essa subtração. E aí, como que a gente faz essa conta aqui para descobrir qual é o número de 3 algarismos que vai sair? Bom, a gente teria que começar aqui pelas unidades, né? Fazer z menos x. Só que a gente sabe que o z é menor do que o x. Então, não dá para fazer z menos x aqui e obter um algarismo positivo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente não consegue subtrair? Emprestar uma unidade aqui do y. Então, a gente vai ter aqui, emprestando 1, a gente vai ter, que fica aqui, y menos 1. E aqui, a gente soma 10 unidades ao z. Então, ao invés de z, a gente tem agora 10 mais z. Então, a gente tem que fazer essa conta aqui da mesma forma que a gente faria se fosse uma conta armada aqui com números. Então, a gente emprestou aqui uma dezena do y, então equivale aqui 10 unidades. Então, a gente tem, na verdade, a conta 10 mais z subtraído de x. Então, esse é vai ser o nosso algarismo das unidades aqui do nosso número
no final, quando sai da máquina. Vai ser 10 mais z menos x. E aí como que continua? Agora a gente tem que subtrair, fazer y menos 1 e subtrair y. Só que aí, de novo, a gente cai num problema que o y menos 1 é menor do que o y. Então a gente não pode tirar y dele, vai ter que emprestar 1 do x. Então a gente empresta 1 aqui do x, vai ficar x menos 1. E aí a gente ganha aqui, a gente tinha y menos 1 dezenas. E a gente pega aqui uma centena do x e soma aqui. Então a gente tem mais 10 dezenas. Ou seja, a conta que a gente vai fazer no segundo passo é 10 dezenas que a gente emprestou do x, mais o y menos 1 dezenas que a gente já tinha, e subtrair as y dezenas aqui do nosso número z e yx. Então essa é a conta. E aí cancela aqui o y menos y, dá 0. Então isso aqui dá igual 10 menos 1, que dá 9. Então a gente descobre que o algarismo aqui das dezenas vai ser igual a 9. E aí chega no último passo aqui, que é descobrir o algarismo das centenas. Então basta fazer agora, a gente tinha que o x era maior que o z, então o x menos 1 é maior ou igual a z, e aí a gente pode só subtrair aqui, x menos 1 menos z. Então esse é o algarismo que vai aparecer nas centenas. Então uma vez que a gente começa aqui com qualquer número que tem algarismos x, y, z, genéricos aqui, a gente descobre quais são os algarismos do número que vai sair da máquina, agora a gente pode responder basicamente qualquer pergunta que ele fizer aqui sobre esses números. Então a gente vai conseguir resolver o item B e também o item C. Agora no item B, a única coisa que ele quer é saber um número, encontrar algum número que, quando transformado aqui pela máquina, dá o 99. Então, como a gente já viu aqui, o algarismo das dezenas do número que vai sair sempre vai ser igual a 9. Então a única coisa que a gente vai precisar é o quê? É que esse algarismo das centenas, o x menos 1 menos z, seja igual a 0, porque a gente quer que o primeiro seja igual a 0, e a gente quer que o último seja 9 também. Então a gente quer que 10 mais z menos x seja igual a 9. Então se você olhar aqui, essas duas equações, na verdade, chegam na mesma conclusão. Se você pegar aqui a primeira e passar o menos 1 para o lado direito, a gente vai ter o quê? X menos z vai ter que ser igual a 1. E se a gente manipular essa daqui de baixo, a gente vai ter o quê? Aqui a gente tem z menos x. Então se a gente passar o 10 para a direita, ficaria 9 menos 10, ficaria menos 1. Então a gente teria aqui z menos x é igual a menos 1. Ou, isso aqui é equivalente a, se multiplicar tudo por menos 1 aqui, fica x menos z igual a 1. Então você vê que é a mesma condição aqui, que x menos z tem que ser igual a 1, tanto na primeira quanto na segunda equação. E aí então o que a gente tem? A gente tem que ter um número de 3 algarismos, x, y, z, que a gente disse que a ordem dele é assim, x maior ou igual que y, maior ou igual que z. E aí o que essa condição aqui está dizendo é que a diferença entre o maior algarismo, que é o x, o de maior valor, e o de menor valor, que é o z, tem que ser igual a 1. Então basta a gente pegar qualquer número de 3 algarismos em que o maior algarismo menos o menor seja igual a 1. Então vão ter vários e vários exemplos. A gente pode pegar aqui um algarismo qualquer, digamos o 8. E aí vamos dizer que esse vai ser o nosso algarismo x, que vai ser o de maior valor. E aí o de menor, que é o z, vai ter que ser com diferença 1 para o 8, ou seja, vai ter que ser o 7. Então a gente poderia, por exemplo, pegar o 877. Então nota que o maior algarismo é 8 e o menor é 7, que tem diferença 1. Então se a gente passar esse número na máquina, vai ter que dar 99, porque nota aqui que se a gente aqui já está ordenado na ordem decrescente. Se a gente ordena na ordem crescente, vai ficar como? Vai ficar 7, 7, 8. E quando você subtrair, vai dar 99. Então se fizer menos aqui, essa conta vai dar 99. E assim para qualquer outro. Você poderia pegar, sei lá, 5, 5 e 4. Então, o maior algarismo é 5 e o menor é 4. A diferença entre eles é 1. Então, quando você passar na máquina, vai sair o 99. E um outro exemplo legal é o 1. Porque se você pegar 0, 0, 1. Então, lembra que ele disse que pode ser números de 3 algarismos que tem zeros à esquerda. Então, a gente pode escrever o 1 dessa forma aqui. E aí, o que acontece com esse número? Nota que o algarismo de maior valor é o 1 e o de menor valor é o 0. Então, a gente está satisfazendo a condição aqui que x menos z vale 1. E aí, de fato, quando você passa na máquina esse número, o que acontece? Primeiro você ordena em ordem decrescente, então ficaria 1, 0, 0, que é o 100. E em ordem crescente é o próprio 1. Então é 0, 0, 1. E quando você subtrai dá 99. Ou 0,99, para ficar com 3 algarismos. Então esse exemplo aqui do 1 é bem interessante porque
Nota que no item B, na verdade, ele só estava te perguntando encontre um número que é transformado pela máquina no número 0,99. Então, se você, por simples curiosidade aqui, tentasse fazer alguns exemplos aqui, começando do 1, por exemplo, você teria chegado imediatamente num número que dá 99. Então essa seria uma solução para o item B, simplesmente testando exemplos. Você poderia mostrar que o 1 satisfaz aqui a condição de que quando sai da máquina é transformado no 099, e a justificativa seria simplesmente que você testou exemplos partindo do 1. O item C diz o seguinte: em qualquer número que sai da máquina, o algarismo das dezenas é igual a 9, e a soma do algarismo das unidades com o algarismo das centenas também é igual a 9. Explique por que isso ocorre. Então isso daqui a gente vai conseguir resolver de forma bem rápida usando o que a gente viu no item B, que a gente calculou para qualquer número que sai da máquina, se ele entra com algarismos x, y, z, a gente calculou qual é o número que vai sair. Se a gente supor aqui que o x é maior ou igual que y, maior ou igual que z. Então, o número que sai vai ter o algarismo das centenas x menos z menos 1, o algarismo das dezenas igual a 9, então a gente já mostrou no item B por que o algarismo das dezenas sempre é igual a 9, e o algarismo das unidades é 10 mais z menos x. Então a única coisa que está faltando a gente explicar aqui é por que a soma do algarismo das unidades com o das centenas é sempre igual a 9. Então basta a gente somar aqui. O algarismo das centenas a gente sabe que é x menos z menos 1. E aí se a gente somar com o algarismo das unidades, que é 10 mais z menos x, a gente vê quanto que vai dar essa conta aqui. Então a gente tem x com menos x, cancela. Menos z com mais z, cancela. E menos 1 com mais 10. Então, menos 1 mais 10 é igual a 9. Portanto, essa conta aqui mostra pra gente que qualquer número que sair da máquina, sempre que a gente somar o algarismo das centenas com o das unidades, vai dar igual a 9. E a gente já viu que o das dezenas é sempre igual a 9.